Beleza. Bom, bom dia a todo mundo aí, né? Mais uma semana aqui se iniciando. Vamos lá, gente. Vamos ver aí, né? O que aflige vocês, né? Eu tenho recebido, né, algumas mensagens aí, né? Principalmente dos pais, dos monitores, que vocês têm uma interação maior aí com vocês, mas tô vamos ver aí, né? Vamos relembrar algumas coisinhas, alguns avisos aqui, tá? Antes de mais nada. Ó, estão vendo minha tela aí, né? Sim, sim. Beleza, ó. Então a gente está aqui, né? Ó, vamos ver aqui no programa, cronograma, né? Então, ó, a gente está nessa semana 8, tá? Tá aqui. O que aconteceu, né? Semana passada, então, por conta da Sencomp, a gente não teve a live que seria sobre essa parte 3 e extra aqui de listas, né? Então, o que tem nessa parte 3 e nesse extra, né? Então, aqui, deixa eu relembrar que eu também não lembro que era a parte 3, deixa eu ver aqui. Era... O extra era um exercício, né, que eu implementei. Nossa, preciso pausar. Como é que eu pauso? Pausa? Pausou, beleza. Então aqui... Oi, caramba. Aqui fica bem complicado. Aqui era inserir, né? Inserir numa lista, tá? Era o tá de lista, né? Tá de lista encadeada, tá? Então, beleza, assim, a gente pode ver isso, né, hoje, tá? Ah, então, aqui nessa parte 3 foi a implementação do tá de lista, né? Semana passada era para ter sido a live sobre ela, não teve, então a gente pode fazer isso hoje. Aí aqui, gente, é onde está a questão, né? Porque nessa semana da Sencomp, a gente tinha mais esses conteúdos novos aqui, que era a variação de lista, tá? O que tem nessas variações de... Assim, eu acho que vocês não assistiram, né? Então, confirma aí para mim, né? Quem assistiu essas variações de lista aí, coloca um oi aí, né? Ou fala que não assistiu, tá? Mas o que tem aí nesse conteúdo, né? São algumas variações, por exemplo, lista duplamente encadeada, lista ordenada, lista circular, tá? São basicamente esses três assuntos que são tratados aí nessas três partes aí dessas variações de lista, tá? Então, assim, eu acho que eu vou deixar, bom, bom, aqui o que acontece, né? Esse banco de memória, gente, é a mesma ideia de listas encadeadas, só que ao invés de você trabalhar com alocação dinâmica, você trabalha com alocação estática, tá? É basicamente isso, tá? Então, talvez a gente possa deixar aqui, não sei, ou cria uma outra live, né? Pode ser algum outro horário, ou então, porque está bem complicado aqui, né? Dia 13 de dezembro já está tarde, né? Não dá para estender muito isso, né? Mas a gente pode talvez aí fazer junto com alguma outra live aí esse conteúdo, né, de talvez aqui, né, em outras listas, junto com o banco de memória, tá? Thierry, pode falar. Ele levantou a mão, quer falar? Não? Ah, beleza. Tá. Tá, então a gente pode ver, tá, gente? Então a gente pode ver isso daí, porque
É super importante, tá? Vocês assistirem as aulas que já estão gravadas, tá? Então, assim, como eu já tenho falado, né? Ficar só aqui no conteúdo das lives não dá certo, não, né? Porque lá tá muito mais detalhado, a gente implementa junto, né? E é super importante vocês tentarem implementar junto com o vídeo, né? Lá os TADs, tá? E aí aqui é mais para tirar dúvida mesmo, né? Mas tudo bem, gente? Então, assim, essa semana, então, eu vou colocar aqui, tá? Essa semana, colocar aqui essas partes aqui do banco de memória, né? Mas, assim, basicamente, tenta para essa semana, agora, de hoje, nessa semana, já ver essa parte aqui das variações de lista, tá? Então, trabalhar aí com listas duplamente encadeadas, né? E listas ordenadas, e daí a parte do lista circular. Tá legal? Bom, então, que mais? Né? A gente tem também os exercícios, tá? Que estão para entrega. A gente adiou mais uma vez, tá? Então, assim, eu já perdi as contas quantas vezes eu adiei, né? Esses primeiros exercícios aí, né? Mas agora ficou aí para o dia 11, tá? Bom, pessoal, agora chega, né, de adiar, tá? Então, esses 6 aí, agora esse prazo aí, vamos manter eles aí final, tá? Sem fazer mais adiamentos, tá? A gente vai ter alguns novos exercícios e aí começar a adiar tudo, assim, vai ficar acumulado, né? Vai ficar muita coisa ali para entrega num dia só, tá? Então, prazo final, tá? 11/10, tá legal? Para os 6 primeiros exercícios, tudo bem? Recebi alguns e-mails aí, né, de pessoas que estão com bastante dificuldade ainda na parte de TAs, listas, né? Então, ó, gente, agora é hora, tá? De perguntar, de tirar dúvida, né? De pedir para explicar de novo, tá? Então, sem vocês falarem para mim qual parte que vocês ficaram com dúvida, eu não vou saber onde eu devo explicar mais, tá? Então, é super importante aí vocês darem um feedback, tá? Então, manda e-mail para mim, eu falo agora aí, abra a câmera, o microfone, né? Se não, se às vezes a explicação dos pais assim tão meio diferente, né, do que eu dei, e aí meio que fica mais confuso ainda. Então, se quiserem, eu posso marcar comigo, né, uma conversa aí mais individual, não tem problema nenhum, tá? O que acontece, gente? Agora vocês estão vendo que os TADs, né, as estruturas, elas vão ficando cada vez mais complexas, tá? E aí, assim, quem não entender nada agora, alguma coisa que não entenda agora, vai pesar mais para frente, tá? Então, por exemplo, né, tipo, a gente está vendo aí a lista encadeada, simplesmente encadeada, se não entender isso, tipo, muito difícil, né, de entender duplamente encadeado, tá? Ou, que nem eu vou falar depois de outras listas, né, que são listas genéricas e então, assim, tipo, você não entendeu o básico, agora vai ser complicado, vai ser difícil, tá? Pode falar, Ana, fica à vontade. Então, professora, eu tô com umas dúvidas a respeito dos exercícios e é uma coisa meio específica, eu não sei se eu posso perguntar ou se vai desvirtuar a aula. Pode? Pode. Não, não, quer dizer, não é tão específica assim, na verdade. É que na hora de começar a construir o TAD nos exercícios, eu não sei até que ponto, tipo, o meu TAD pode ser específico para aquele exercício, sabe? Porque eu estava tentando seguir um pouquinho aquilo que foi passado nas aulas, assim, o tipo de função que você deveria ter, sei lá, de criar pilha, Uhum. push, pop, por exemplo. E no caso dos exercícios, como, por exemplo, tem coisas que a gente lê da entrada padrão, eu queria saber se, por exemplo, eu posso ter no meu TAD uma função que adiciona uma coisa, só que em vez de eu passar para ela a lista e o elemento que eu quero adicionar, se eu posso já mandar ele ler da entrada padrão, por exemplo.
ou se isso é uma, sei lá, uma distorção muito grande do que eu deveria fazer. Uma boa pergunta essa, né? Assim, a leitura, né, da entrada padrão, você tem que imaginar assim, né, que o TAG ele tem que ser o quanto mais genérico possível, né, no sentido de você poder reutilizar ele em alguma outra aplicação. Então imagina assim, né, que você tem um TAG lista que você criou para esse exercício do Run Codes, né? Então qual que é a especificidade do Run Codes? É fazer a leitura da entrada padrão, né, automatizada, né? Só que pode ser que daqui a alguns dias, sei lá, você queira usar esse TAG lista para alguma outra aplicação, tá? E aí você não vai ter mais a leitura da entrada padrão, você vai ter, por exemplo, leitura de um arquivo, né, por exemplo, tá? Então, assim, a leitura, né, e escrita na tela, né, assim, geralmente você coloca ou no main, né, no programa principal, de modo que seja algo separado do TAG, né? Então, o TAG você vai passar ali, né? Após feita a leitura, no main, você manda para o TAG, né? Fazer a inserção, né? Chama a função inserção do TAG, entende? Entendi, então. Tá? Acho que eu vou ter que mudar todos os meus exercícios. Assim, coisa que vocês vão aprendendo, né? Então, assim, não vai ser algo, né, que você vai, tipo, tirar zero por causa disso. Não, não, quer dizer, aos poucos vocês vão aprendendo, vão entendendo, tá? Então, é super importante, né, fazer essas perguntas, né, porque é uma nova visão, né, assim, vocês estavam aprendendo lá até o semestre passado, fazer todo o programa lá num único arquivo, né, às vezes, né, se separava lá por função, mas basicamente era tudo dentro do único arquivo lá, né, e aí a maior parte da lógica era feita no main, né, no programa principal. Agora muda, né, a visão, né, e vai mudar mais ainda, né, quando vocês aprenderem parte de programação orientada a objeto, né, que são outros conceitos, né. Mas agora é super importante, né, já ter essa visão aí de o que é o módulo, o que faz, fazer reutilização, né, de um módulo, pensar nisso, sabe? Tá? Então, por exemplo, né, quando você tem lá dentro do teu TAD, você gera uma mensagem de erro, né? Por exemplo, você vai tentar remover um elemento de uma pilha que já está vazia, né? Então, assim, o que normalmente a gente pensa? Dentro da função remover, se a pilha estiver vazia, eu imprimo uma mensagem e retorno, né? Só que aí, assim, né, aí é onde entra, né, essa mesma questão. Pode ser que esse TAD pilha, né, funcione, né, para esse cenário específico, para essa aplicação específica, e imprimir na tela via a função remover do TAD. Mas pode ser que em algum outro momento você queira reutilizar esse TAD numa aplicação, por exemplo, que as mensagens de erro não vão aparecer ali no terminal, né? Vão aparecer numa janelinha, por exemplo, né? Uma interface gráfica, né? Que seja. Tá? Então, assim, aí não vai fazer sentido a função do TAD imprimir na tela. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente deixa pro utilizador do TAD, que no caso, né, quem que é o utilizador do TAD? É o seu programa principal, tá? Ele que vai gerenciar, né, a leitura e escrita de coisas na tela, né? Porque já o main, né, o programa principal, já é a aplicação, né, daquele TAD, já vai estar utilizando aquele TAD para alguma função, alguma tarefa mais específica. Então aí lá sim, né, você pode ter, né, coisas mais específicas ali da aplicação, do problema que você está resolvendo, certo? Pode falar, Guilherme. Professor, né, seguindo essa linha aí da dúvida da Ana, no exercício de frequência de palavras, tipo, eu fiz uma função que recebe uma lista, sei lá, uma função ordena, e devolve essa lista ordenada, beleza. Só que lá no ponto C,
eu fiz outras funções que não estão declaradas no ponto H, sabe? Por exemplo, a capturar frequência para ver ordem alfabética, esse tipo de coisa. Aham. Pode fazer esse tipo de coisa, porque não tem nada no ponto H sobre essas funções, sabe? Elas Então, só existem no ponto C. boa pergunta também, né? O ponto C seu que você está falando é do TAD, né? Isso. Lá no Tá. ponto H eu só tenho assim, ordena, recebe a lista, beleza. Só que no ponto C eu tenho essas outras funções para pegar frequência, ver a ordem que eu tenho que colocar, esse tipo de coisa. Boa pergunta, né? Isso aí está bastante relacionado com o TAG. E assim, o que que acontece, né? Qual que é a diferença de você colocar ou não a assinatura da função no ponto H? Bom, assim, se você coloca no ponto H, o que que vai acontecer, né? Lá no teu programa principal, no seu main, você vai ter que dar um include lista.h, certo? Então, no seu programa principal, quando você tem aquela linha include lista.h, o que que o compilador vai fazer? Ele vai pegar exatamente naquela linha onde está include e vai substituir aquilo pelo conteúdo do ponto H, tá? Então ele vai fazer tipo assim, entre aspas, um copy-paste, tá, para dentro do teu arquivo de programa principal, né? Isso, o que que isso significa, né? Significa que quando você compilar o seu programa principal, esse programa principal vai conseguir chamar, ou vai ter acesso, né, às funções que estão declaradas no ponto H, né? E se você não coloca essas funções no ponto H, quando você dá o include no ponto H no programa principal, o programa principal não tem acesso a essas funções, ele não consegue chamar elas, tá? Então a diferença é essa, né? Se você coloca no ponto H, você está dando, vamos dizer assim, permissão, né, para que o programa principal acesse essas funções. Quando você não coloca, essas funções vão ser internas do TAD, né? Elas só vão poder ser chamadas dentro do ponto C do TAD, tá? Então, que é como se fosse funções privadas, né? Que só podem ser chamadas ali dentro, entendeu? Ah, entendi. Mas é uma boa prática? É tranquilo fazer isso? Olha, aí depende, né, do que você quer disponibilizar para o programa principal. Se, por exemplo, seu TAD ele só deve, vamos pensar assim, né, um pouco mais conceitual, né? Se você criou seu TAD que só deve, que o usuário, né, do teu TAD só deve chamar uma função, aí faz sentido você só manter uma única função no teu ponto H. Então, assim, é você que vai escolher, né, quem que deve chamar, quem que deve ter acesso a essas outras funções, né? Então, é decisão sua, né, decisão do programador. Então, assim, eu não posso dizer assim, o que que é melhor, o que que é pior, né? Depende da, do porquê, né, esse TAD foi criado, sabe? Se você quer depois reutilizar ele para alguma outra aplicação, será que nessa outra aplicação você, usuário, né, o programa principal deve chamar alguma outra função, né? Então é isso que é você que tem que decidir isso, você que tem que é uma decisão de projeto, sabe? Ah, sim, perfeito. Entendi, obrigado. Vitor, pode falar. Oi, professor. Eu tô com uma dúvida com relação ao exercício 4, o de fila de prioridades. Certo. O exercício 4 é uma fila de prioridade de pessoas, né? Questão da Covid e tudo mais. E aí, eu tenho meu TAD de fila, com todas as funções, push, pop, criar fila, tudo mais. Só que o exercício, ele é uma fila de pessoas, em que essas pessoas têm informações. E aí, o que eu pensei? Em criar dois TAD, o TAD fila e o TAD pessoa, que vai receber, criar, tipo, a struct pessoa, né? E receber os dados dela, tudo mais. Só que o meu problema está sendo para fazer a ligação do TAD pessoa com o TAD fila. Porque a struct pessoa, por exemplo, está definida no ponto C dela. E aí meu TAD fila não consegue ter acesso a isso. E aí, tipo, eu tô meio com dúvida como eu faço isso. Certo. Tá.
Bom, o que que acontece ali, né? O que que... Legal, bastante gente está com o mesmo problema, né? Assim, ó, vamos abrir aqui o TAD fila, né? O que que vai acontecer, né? Ó, vamos ver. Aula 4, TAD fila. Opa, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz? Não, não era para ter feito isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tá, ó. Então, assim, o que que acontece, né? Então, assim, é uma fila... Bom, fila de prioridade, fila, tá? Assim, na verdade, só vai mudar depois como que você vai fazer a inserção, né? E a remoção, né? Mas, assim, é uma fila, né? Tá de fila. Então, o que que acontece, né? Aqui nesse... O que que você vai ter que mudar? Então, ao invés de você armazenar elementos do tipo inteiro, char, o que seja, você vai ter que armazenar agora um tipo complexo, né? Que é uma pessoa, tá? Então, assim, na verdade, isso daqui, tá? Esse Ellen, na verdade, é o que você vai ter que alterar, né? Então, assim, no teu ponto H aí, né? Você vai ter que fazer alguma alteração, e no ponto C também, né? Para que você consiga armazenar agora não elementos primitivos, né? Ou tipos primitivos, mas agora estruturas, tá? Então, assim, como é que eu faria? Assim, eu nem precisaria colocar, tipo, um TAD pessoa, né? Eu colocaria, por exemplo, a estrutura pessoa aqui dentro do main mesmo, tá? Então, eu criaria aqui, né, uma estrutura pessoa, tá? Colocaria aqui as informações dela, né? Definiria, né, como um type def, tá? Tipo, pessoa T aqui, né? E aí, qual que é a questão, né? A questão é que o problema é o seguinte, né? O problema que você está falando é que o TAD fila não tem acesso a esse tipo pessoa T, certo? Seria isso? Isso. Aí, no caso, o ideal seria eu fazer o type def da struct pessoa no ponto H e definir ela na main? Tá, ó, então aí é onde eu vou responder, ó. Eu vou responder com uma outra coisa, que é o TAD pilha genérico, tá? Não sei se vocês lembram desse TAD, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, TAD pilha genérico, tá? Deixa eu abrir ele. Olha só como que está organizado aqui, ó. Realmente é um problema, né? E assim, acho que foi a segunda aula, né? Segunda parte de pilha, até a explicação dela, tem um vídeo sobre isso que está, creio que seja aqui, a parte 3 ou parte 2 de pilha, tá? Então, olha em pilha que você vai ver aí exatamente, né? Que é o void, ponteiro para void. Então, olha só, né? No pilha, aqui a gente estava criando um TAD pilha genérico, né? O que é genérico? Quer dizer que é uma pilha que você pode armazenar qualquer tipo de dado, inclusive esses tipos complexos que foram criados via struct, né? Então, aqui nesse caso, a gente fez um exemplo com uma struct ponto, que seria o equivalente deixa eu aumentar. Que seria o equivalente à pessoa, tá? Então, como eu falei, né? Eu criaria aqui a struct pessoa no ponto C mesmo, né? no main.c, tá? Só que aí a gente teria que mudar o fila, né? O TAD fila, para que, ao invés de fazer dessa forma aqui, né, com um int, por exemplo, que é um tipo primitivo, a gente deixar ele genérico, tá? E aí como é que eu fiz isso, né? No pilha.h, ó, cadê? Aqui, né, no ponto C, na verdade, ó, a gente fez
usando esse tipo aqui, que é um void asterisco, que é um ponteiro para void. Então, esse ponteiro a gente não define inicialmente qual que é o tipo dele, ele é void, tá? E aí na inserção e na remoção é feito o cast, né, lá no programa principal para fazer essa conversão, né? Tá, então assim, o seu TAD fila prioridade, ele não vai ter acesso de fato a struct pessoa, tá? Ou ao TAD pessoa, né? Mas ele vai meio que ficar meio que agnóstico a isso, né? Ele vai trabalhar internamente via void asterisco, tá? E olha só como é que é feito aqui, né? No caso da pilha, ó, a inserção, por exemplo. Então eu estou criando aqui um ponto, né? Tipo, você vai criar uma pessoa, por exemplo. Aí vai fazer a locação, né? Vai fazer ali o cadastro, sei lá, né? O que for necessário lá sobre pessoa. E aí aqui você tem a inserção, né? Ó, então aqui como é que eu faço o push, né, do TAD pilha? A gente passa então essa pilha e passa também o ponteiro para um elemento ponto, né, que foi criado no programa principal. E aí olha só a função push lá do seu TAD pilha. Então reparem que aqui esse ponto, ó, ele é do tipo ponto T asterisco, que é um ponteiro para essa estrutura específica. Então, e olha como que é feita a declaração da função push, ó. Olha aqui. Tá void asterisco, tá? Então quer dizer o quê, né? Quer dizer que na chamada você está passando como argumento um ponteiro para ponto. Só que no teu TAD, repare que quando você faz essa chamada, lá dentro do TAD, você não tem mais... Você não sabe mais o que é aquele ponteiro, né? Porque aqui a gente está definindo esse push como um void asterisco, não mais com um ponto T asterisco, tá? Então, por isso que é genérico, né? Porque você pode criar qualquer estrutura no programa principal e passar a referência, né, dessa variável criada, né, dessa estrutura, para dentro do TAD. Daí o TAD ele vai trabalhar agnóstico a isso, né? Ele não sabe o que você vai armazenar na verdade. Você vai armazenar apenas o endereço daquela estrutura que foi criada no programa principal, tá? Então, aqui dentro do teu push, ó, ele só faz a inserção, né? Ó. Então, olha só, é isso aqui, ó. E o que é esse x, então? Né? Esse x aqui é o endereço da variável ponto que foi criada aqui, ó. Então, esse ponto aqui, né, ele está recebendo a alocação, está fazendo lá as inicializações, e você está passando ele para dentro da função, que é o endereço criado aqui, né, que foi retornado aqui pelo malloc, né? E aí você passa esse endereço para dentro da função e a função armazena só esse endereço, tá? Até pode remover isso aqui, ó, isso aqui fica até meio estranho, né? Então ficaria isso daqui, ó, tá? Tá certo? E o POP, né? E a recuperação, como é que fica? A recuperação, olha só. Lembrando que dentro do TAD você tem, então, um ponteiro armazenado, tá? Então, olha aqui, ó. Que é, né, esse cara aqui, que a gente está recuperando ele, tá? Lá do topo da pilha. Lembrando, né, a P de itens ele foi criado com void asterisco. Né? Então, ele armazena um ponteiro genérico, né? Um endereço, né, genérico, tá? Então, você manda para fora, né, para esse X aqui, esse endereço. Lembrando que aqui, por que está asterisco X? Né? Porque é passagem por referência, tá? Então, isso aqui, ó, por que está ponteiro de ponteiro? Porque é uma referência ao tipo que foi criado, tá? Void asterisco, tá? Até na live, acho que é a segunda live que eu fiz, que a gente fez aqui, né, de pilha, tá? Eu expliquei melhor isso daí, tá? Ponteiro de ponteiro, né? Nesse caso aí do POP, tá? Então também dá uma olhada lá que
que tem explicação melhor, né? Mas aí, então, quer dizer, essa função pop retorna para fora esse ponteiro para void, que, por sua vez, é convertido aqui no main, de novo, para o ponto, tá? Então, esse ponto aqui vai receber aquele cara, né, aquele endereço para void. Isso, por sua vez, vai ser... você está fazendo de novo, né, o casting, né, para meio que voltar de volta a ser ponto, né? Para o programa saber que você deve armazenar dentro do... É um ponteiro para ponto, né? Tá aqui, quer dizer, está no seu programa principal. Tá? O teu TAD, ele continua genérico. Tá certo, o Vitor, né? O Vitor perguntou, não sei se foi isso que você tinha perguntado, se ficou mais claro. Ficou sim. Ficou sim. Então, obrigadão. O que você deve fazer, né? Você deve fazer essa mesma ideia que a gente fez aqui no pilha genérico, fazer para a fila de prioridade, tá? Então, criar dessa forma. E aí, então, assim, você não vai... assim, você até poderia ter colocado, assim... você poderia até ter criado a estrutura pessoa, né, ou o TAD pessoa, dentro do teu TAD fila, tá? Só que esse seu TAD fila, ele estaria específico para a pessoa, né? Ele não seria genérico, entendeu? Então, assim, o que você poderia fazer, né? Você poderia, por exemplo, ter criado aqui, né, cadê? Aqui em fila. Poderia ter criado... Onde que está? Aqui, né? Esse TAD pessoa é criado, por exemplo, esse cara aqui no teu fila.h, né? Tipo, aqui, né? E aí você nem usaria isso daqui, né? Quer dizer, daí aqui esse pessoa T, ele poderia ser algo aqui assim, né? Fazer assim, ó. Tá? Então, quer dizer, o seu TAD fila, ele seria específico para essa estrutura, né? Ele não é mais genérico, ele só vai funcionar para essa estrutura pessoa. E, consequentemente, quando você der o include em fila.h dentro do teu main, aqui, ó, fila.h, aqui você consegue criar pessoa, porque você está substituindo, né, essa linha que include fila.h por esse arquivão. E aqui você tem a definição do type def, né, de pessoa T. Tá? Então, eu poderia fazer dessa forma, só que, de novo, qual que é o problema? Né? É que o seu TAD fila só vai funcionar com essa estrutura, né? Ele não vai ficar genérico. Tá certo? Então, a gente poderia fazer assim, para o exercício, mas é melhor praticar de forma genérica. Eu faria genérico, né? Pelo menos... já tem, né, para pilha, vocês já têm o código, né, então é melhor, né, pelo menos se vocês treinam, né, o void asterisco, né. Legal, professor. Obrigada. Tá. Professor, ainda no caso desse exercício, eu queria comentar um negocinho que eu, pelo menos, senti muita dificuldade em uma coisa ali no PDF, que a gente não tinha acesso aos casos de saída. E ali no que dizia da saída, dizia que era para imprimir a próxima pessoa na fila, ó. Ou a minha interpretação está errada do que está escrito? Deixa eu ver aqui. Fernando ou Fernanda estão aí? Que foram eles que criaram, né? Eles estão aí. Tem alguém aí? Fernando ou a Fernanda? Então, é que eu só queria comentar que, na real, o resultado, os casos de saída corretos eram imprimir a pessoa que você estava removendo. E, tipo, eu fiquei algumas horas lá tentando, procurando onde é que estava o erro, até que eu, conversando com um amigo ali, ele me passou que não era bem isso que estava ali, e sem acesso aos casos de saída também, eu não tinha como meio que adivinhar. Não sei se o pessoal conversou sobre isso lá no grupo e eu não vi, mas... ou conversaram com os monitores passaram. Mas, para mim, meio que ficou bem difícil essa situação.
Entendi. Então, eu também não, eu também não sei. Eu preciso ler direito aqui, ver onde que está a falha aqui. Maria, quer comentar? Pode falar. Então, professor, bom dia. Só aproveitando o gancho, eu fiquei também bastante presa porque em alguns exercícios tinha o /R/N, né, nos casos de entrada, e também demorei para perceber que tinha, deu errado bastante vezes antes de a gente perguntar no grupo e ver que tinha o /R. E eles falaram que ia ter em todos, e no exercício 3, acho que foi, não tinha o /R. E eu perdi também um dia inteiro tentando ver por que minha leitura estava errada. Aí fui conversar com um amigo meu e a gente viu que não tinha o /N. E eu queria saber se não tinha como colocar isso no PDF para evitar esse tipo de desencontro. Tá, boa. Posso pedir, sim. Sabe o que pode acontecer, né? Não sei se é isso, tá? Mas assim, o Fernando e a Fernanda, né? São os dois pais. Eles ficam meio divide, né? Então, assim, alguns exercícios é um que cria, outros exercícios é outro que cria, né? Pode ser que quando um cria o exercício tem o /E, quando o outro cria não tem o /E, sabe? Mas eu vou falar com eles, né, para eles tomarem esse cuidado e que é chato mesmo, né? Então, às vezes, aí, pelo menos deixar padronizado, né? Então, porque falaram que ia ter em todos. Aí nesse daí não teve, eu fiquei o dia inteiro tentando ver por que não deu. Mas eu vou falar com eles, boa sugestão. Mas agora aqui, Pedro, aqui assim, eu tenho que ver, tá? Porque foi um deles que criou, não sei qual dos dois, tá? Mas eles com certeza podem explicar melhor aí, né? Como que eles pensaram, né, nessa saída, tá? Entendi, obrigado. Mas pode ver com eles, perguntar direto para eles, tá? Então, ainda tem um tempinho, né? Tem essa semana aqui. Tá, beleza. Bom, que mais, gente? Pode falar, Otávio. Tá saindo o som? Ah, tá. Tá a Tá. bolinha, começou a mexer ali. Eu tive uns problemas, não um problema, vai. Eu fui fazer a função destroy lá, acho que para a maioria dos tabs aí, e às vezes acontecia de eu não, tipo assim, reservo 100 espaços para pilha, para fila. Aí na hora de dar free, eu dou free, aí eu usei 80 espaços, por exemplo. Aí ele dá free num espaço que eu acabei não usando e dá erro. Aí eu pensei, aí para isso eu fiz uns mutretinha lá, né, para não. Aí alguns eu deixei vazando memória mesmo lá. Alguns eu tratei, eu não lembro mais o que eu fiz para resolver cada um. Aí no fim, então, aí que eu pensei, depois de ter feito todos os exercícios, cada um feito uma solução diferente, eu pensei, e se eu fizesse um TAD com um realloc? Aí, tipo, aquela função full acabaria não tendo muita utilidade porque nunca ia estar cheia, né? Eu ia sempre ou faria um tratamento diferente, né, para ter um limite, criar um limite nela. Mas tipo, criar um TAD que vai dando realloc, tipo, falam que realloc é muito caro. É bom, tipo, eu usar, não sei. É que eu não vi você usar, eu não vi nenhum lugar que usa. Eu não gosto de usar, não. Não gosto de usar. Mas, peraí, eu não estou entendendo direito, porque teve O gente aí que problema tá que falando. deu. Não só você, mas também o Isso, o Felipe, que o Guilherme. aconteceu? Tipo assim, os casos, o que a gente copiou o TAD seu ali, né? Vimos você Qual? fazendo o TAD, todos, o pilha, o fila, Tá. e você dava mesmo dinâmica, na forma dinâmica. Isso dava problema na forma dinâmica. Que era um tamanho fixo, né? Que tinha, tipo, de 100. Aqui, você diz, Ou né?
Isso, esse tamanho que a gente criava. Certo. De 100 de tamanho. E aí, agora na Destroy, isso, a gente dava um free naquele Aham. vetor de 100, só Aham. que sem usar os 100 espaços. Tipo, dar um malloc de 100. Na hora de dar free em 100, tipo, se eu usei 80, o Valgrind, eu acho que nem só no Ah, tá. Valgrind Por ele... causa da ferramenta lá. Então, eu Não, acho que não o Valgrind, tá? Eu acho que de compilar, ele já compilar, não, na hora de executar, ele dá double free, ele dá esse erro aí, e não olha, termina de executar. uma coisa é assim, você tem, não sei qual que é o caso, né, que vocês estão tendo esse problema, né? Mas uma coisa é você ter o vetor itens criado estaticamente, como está aqui, e outra coisa é você criar esse vetor assim, né? Tá? E aí, o que que Isso, acontece, é né? esse Quando caso. você chama o criar, né, a inicialização do teu TAG, você vai ter dois mallocs, certo? Você vai ter o primeiro aqui para a estrutura, e depois você teria um outro aqui embaixo do itens, né? Que é o F de itens, recebe o Ellen asterisco, malloc, size of Ellen vezes tamanho da lista, né? Acho que é tamanho de lista. Tá? Então, assim, tamanho de fila. São duas situações diferentes, tá? Duas situações diferentes. E aí o destroy seu, ele vai ter que fazer, vai ser diferente para cada caso. Então, assim, isso até é interessante você ter perguntado, né? Porque até o pessoal lá, né? Os monitores comentaram que estava com esse problema do Valgrind aí. Gente, falar a verdade para vocês, eu nunca usei esse Valgrind aí, nem sei como que usa, tá? Tipo, olha só, né? Eu, professor, ensino C já há muito tempo, nem sei como é que usa esse negócio, cara. Como é que eu faço as minhas verificações de alocação dinâmica? É tudo manual, né? No olho mesmo, tá? Como é que eu penso? Qual que é a regrinha que eu uso na minha cabeça, assim, né? Que sempre funcionou, né? Assim, até eu queria saber se em algum momento não funcionar, eu queria saber algum motivo, né? Queria saber algum caso onde não funciona. Mas qual que é essa regrinha? É sempre ter o parzinho, tá? Então, todo malloc tem que ter um free. Tá? Se você tem 3 mallocs no seu programa, você vai ter que ter 3 frees. Se você tiver um malloc, você vai ter que ter um free. E nunca você vai ter um número diferente aí de mallocs e frees. Então, olha só, aqui na função criar eu tenho 2 mallocs. Então, consequentemente, no meu destroy ou em algum outro lugar, você vai ter que ter 2 frees, tá? Então, o que acontece, né? Como estava antes, que é a alocação estática, tá? Que era assim, né? Tamanho, fila, e aqui dessa forma. Quando você, e aqui você não tem isso, né? Quando você faz essa alocação aqui do F, ó, esse negócio, você já está alocando tudo, inclusive o vetor, tá? Então esse vetor aqui de, sei lá, 10 posições, 100 posições, já vai ser criado para você automaticamente via esse malloc, tá? É a alocação estática, né? O vetor, apesar de você fazer uma alocação dinâmica da estrutura, nessa alocação ele já meio que aloca, né? Vamos pensar assim, estaticamente o vetor. Então você não tem que fazer free no vetor, tá? Você vai fazer um free apenas na estrutura, tá? E o contrário, aí você vai ter que mudar, né? Se você fizer assim, quer dizer, além da estrutura ser alocada dinamicamente, o vetor também vai ser alocado dinamicamente, tá? Então, o que acontece, né? Nesse primeiro malloc, você vai estar criando essa estrutura, e o que tem nessa estrutura? Ela vai ter
4 bytes para início, 4 bytes para fim, 4 bytes para total, e 8 bytes, né, se for a arquitetura 64, para esse ponteiro, só. Tá? 8 bytes. E aí, você não vai ter o vetor já criado, né? Você vai ter um ponteiro que vai depois receber esse vetor. E aí, por isso que é necessário você, depois de ter alocado a estrutura, você fazer a alocação do vetor, tá? Via esse segundo malloc. Tá? Então, é onde você vem aqui, cria, né? Faz lá o vezes tamanho, né? Daquele elemento, né? E, consequentemente, até posso desenhar aqui, né? Mas quando você faz a desalocação apenas da estrutura, você vai estar desalocando apenas esse ponteiro, mas você não vai estar desalocando o espaço que esse ponteiro está apontando. Tá? Então, por isso que está dando leak, né, de memória lá via Valgrind lá, tá? Então, aí por isso que é necessário você fazer primeiro a desalocação do vetor e depois da estrutura. Então, reparem que até é tipo um comportamento de uma pilha, né? Você não pode desalocar o F e depois desalocar o item, senão você vai perder o ponteiro que aponta lá para o vetor. Tá? Tá certo, Otávio? Não sei se é isso que... Não, é isso. Lembrei onde que deu, agora acho que consigo ficar mais concreto. Por exemplo, o exercício das filas, aquele que a maioria do pessoal, acho que acabou fazendo uma solução que criava 4 filas, por exemplo. Na hora de criar essas 4 filas, aquele vetor de itens vai ter um tamanho da fila. Por exemplo, é 100. A gente criou com 100. Aí roda no programa. Acaba que no programa, nos casos testes lá, a gente não ocupa a fila inteira. Por exemplo, ocupa, aí dos 100 espaço, ocupa 50, né? Nem isso às vezes. Então, mas não importa se você está ocupando, não está ocupando o vetor inteiro, né? É que na hora de dar free, ele dá uns erros meio estranhos. Eu não sei se no Valgrind. Tipo, eu sei que tudo no Valgrind eu tenho certeza que dá. Mas eu acho que ele não. Tipo, sem executar executando normal, sem dar com o Valgrind. Ele termina a execução falando double free. Eu acho que é. Deixa eu ver se alguém falou. Porque eu não usei. Não foi. O espaço foi alocado, mas não foi especificado, não sei Então, aí, designar. assim, não sei se é o equivalente, né? Mas que nem aqui o seu vetor, ele está sendo criado dessa maneira ou de uma maneira estática, assim. Ele está sendo criado dessa maneira, com Sim. void eu usei. Uhum. Tamanho fila, sim, né? Não. Com void. Asterisco. Void asterisco. Sim. Sim. Eu resolvi aqui do meu jeito, eu fiz um for que ele sabe o tanto de uso total, eu uso o total de coisas colocadas e dou o free na demanda certinha. Não, mas repara que o free desse vetor, você não precisa dar uma free em cada elemento, quer dizer, cada elemento vezes tamanho da fila, né? Aqui você vai dar um free apenas, chamando apenas assim, né? Tipo, vai ser assim, ó. Sim, free de... Free de F de item, só isso, tá? Você não vai precisar fazer free itens de 0, de 1, tá, entendeu? entendi. Uhum. Tá? Porque, como eu falei, né? Olha só, né? Aquela minha regrinha, como que ela vale ainda, né? Porque se você fizesse do jeito que você está falando, eu vou dar um free para cada tamanho, cada elemento criado, né? Você vai ter um número maior de frees do que de mallocs, entende? Por isso que eu falei assim, olhando ali no teu, né, uma inspeção visual no seu código, o número de mallocs tem que ser igual ao número de frees, tá? Então, assim, você não vai... Se você chamar, tipo, várias vezes frees
e esse número de frees ser maior do que o número de mallocs, alguma coisa está errada. Tá? Então, não sei se é isso, né? Mas aqui, ó, o free é aquele correspondente ao malloc, ó. Então, o malloc foi criado aqui, ó. Então, f de itens recebeu um malloc. Basta pegar esse cara aqui que recebeu o malloc e chamar o free nele. Só isso. Uhum. Não, beleza, eu vou testar aqui. Não, entendi o que você falou, tá certo. Agora, assim, se ainda você ficar com dúvida, manda para mim o código, que daí até eu fiquei curioso agora de tentar ver qual que é o problema, tá? Manda por e-mail para mim, eu dou uma Não, olhada, beleza. daí semana que vem a gente pode ver de novo, tá? Uhum. Então, beleza, muito obrigado. Pode falar, Ana. Então, professor, enquanto a gente estava conversando aqui, eu comecei a mexer no programa que eu estava fazendo para esse exercício aí da fila. Uhum. E a princípio eu tinha feito um tag bem específico para a pessoa, né? Eu tinha colocado a struct pessoa dentro do tag. E aí eu comecei a mexer e passar a struct para main e colocar o ponteiro void e tal. Só que eu me deparei com um problema que eu não sei como eu deveria resolver, porque eu aloquei dinamicamente o nome da pessoa dentro da struct. E aí, se eu fizer uma função destroy dentro do TAD e for destruir, tipo, desalocar a memória de cada pessoa, eu vou acabar perdendo o ponteiro do nome e eu não vou conseguir desalocar o nome. Uhum. E eu não sei resolver isso. Na verdade, até saberia, mas ia ficar meio porco. Porque eu ia ter que desalocar nome por nome dentro da main e depois chamar a função destroy. Isso, eu lembro que acho que quando eu gravei essa aula aqui de pilha genérica, eu acho que eu até comentei isso, né? Por exemplo, em algum momento aqui, né, cadê? No teu main aqui, né? Supondo que essa descrição aqui de ponto seja dinâmico, né? Então, quer dizer, você vai criar esse negócio assim, né? Tá? Beleza, e aí você vem aqui em ponto, você vai fazer essa alocação, até está comentado aqui, né? Por isso que está comentado que eu acho que até comentei isso na gravação, né? Quando eu estava implementando esse TAD pilha genérica. Eu comentei exatamente isso, então dá uma olhada lá que provavelmente deve ter alguma explicação sobre isso, né? Assim, supondo que tenha né, essa alocação de um dos campos da estrutura ponto, né, que no seu caso é a da pessoa, né? Aí você vai lá, dá push, né? Beleza, tá? O que vai acontecer, né? Ó, então, tá lá. No pop, vamos ver o pop aqui, como é que tá. Então, olha só, cadê o push? O push está aqui. Você manda para cá o ponteiro, então, desse cara. Reparem que aqui você vai armazenar dentro do TAD apenas também o endereço, né, daquela estrutura, que por sua vez tem um ponteiro que aponta para uma outra espaço de memória que foi criado via esse malloc aqui, né? Então aqui no push você armazena, né, o X tal. No pop, olha só, aqui o pop ele vai remover lá da pilha. Que aqui existe eu acho que o problema aqui que existiria, né, de fazer isso era você armazenar na fila ou na estrutura, no TAD, uma cópia daquele elemento. É assim que você está fazendo ou você está armazenando a referência daquele elemento, da pessoa?
Estou armazenando na referência. A referência, tá? Então é o jeito que está aqui mesmo, né? Então você manda lá para dentro o ponteiro, né, da estrutura, tá? Aí aqui dentro você armazena então esse ponteiro da estrutura dentro aqui do itens, né? No POP você recupera aquele endereço e manda lá para fora, né? Então lá para fora quem que vai receber esse X aqui, né? Que no caso é esse cara aqui, ó, ponto, tá? E aí, olha só, né? Onde que está a desalocação desse elemento, né? Então, quer dizer, onde que estão as respectivas desalocações? Então, eu tenho o destroy da pilha e eu tenho o free, né? Ou né, o equivalente, né, o destroy do elemento, tá? Então, o elemento em si, eu estou desalocando aqui dentro da main, tá? E o destroy, né, da pilha, eu desaloco quem? Eu desaloco a struct pilha, que é isso daqui, ó. Então, eu tenho um malloc aqui do create da pilha e eu tenho um free desse P, ó. Tá? Então, P recebe malloc e aqui eu estou dando um free nesse P. E aqui no meu main, então quer dizer, olha só, esse tag pilha, ele só vai ter a função dele de armazenar endereços, né, ou ponteiros para um tipo void, um tipo indefinido, tá? Que é exatamente, né, esse cara aqui. Então, como é que você implementa esse tag genérico, né? Você vai criar o vetor lá com um tipo ponteiro para void, vai lidar ali, né, com as alocações ou desalocações apenas da estrutura e do vetor, tá? Então, não vai mudar nada, né? Eu ter alterado esse negócio aqui de cima. Agora, no teu programa principal, olha só, né? Aqui, olha só, olha aqui que eu vou precisar mudar, né? Então, como é que estava antes, né? Tava assim, né? Ó, tava assim. E aí, o que eu tinha, né? Eu tinha, aqui também isso aqui estava comentado. Eu tinha um malloc só, referente à criação da estrutura ponto, e aqui eu tinha um free correspondente ao malloc do ponto. Tá? Então, ó, também foi o parzinho, né? Malloc, ponto, e free de ponto. Aí o que a gente começou mudando? Né? A gente mudou isso daqui, né? Então você vai. Um dos campos da estrutura, que foi a sua pergunta, né? Um dos campos da sua estrutura pessoa é criado dinamicamente. Né? Então foi o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei essa descrição aqui como ponteiro, e aí aqui eu fiz a alocação desse campo, né? Essa string aí como dinâmico também. E aí já mudou, né? Você vai ter um número maior de mallocs, tá? Você tem 2 mallocs e aqui eu tenho apenas um free. Então eu preciso fazer um free também agora nessa descrição. Então repare que assim, né, a sua dúvida qual que era, né? Como que eu faço a desalocação daquele campo dentro do TAD? Você não precisa fazer dentro do TAD, você faz do lado de fora, tá? Você faz no teu programa principal, do jeito que eu fiz aqui. Só que aí isso implica que eu tenho que meio que tirar pessoa por pessoa da fila, né? Eu não posso só, tipo assim, acabou o meu programa, vou acabar com a fila. Não tem isso, né? Eu tenho que fazer esse while. Porque assim, Tá, entendi. Então, você pode ser que você chegue aqui nessa fase, ó, chamar o destroy da fila, a fila ainda ter elementos lá dentro, né? Então, essa que é a sua dúvida. É isso. Eu vou ter que sempre tomar esse cuidado, então, de esvaziar um por um, para garantir que eu não vou acabar com a fila com um elemento dentro ainda. Existe uma outra opção, tá? Que essa é a mais avançada, assim, que até acho que eu nem recomendo, né, vocês fazerem, mas acho que eu vou comentar aqui, que é você criar uma função aqui no programa principal e passar
por parâmetro essa função para dentro do TAD, para ir lá no teu TAD e ele chamar essa função para você, sabe? Tipo, é meio maluco isso, né? Não sei se vocês aprenderam isso, né? Passar uma função por parâmetro para dentro de uma outra função. Vocês viram isso ou não? Não. Não, né? Então, assim, qual que é a ideia, né? Acho que deixa eu ver se eu tenho alguma coisa implementada aqui. Não sei se está em teste. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, esse daqui, ó. É doido, né? Mas é legal e resolve isso que você está falando até, né? Parece bruxaria mesmo, tá? Ó, exatamente isso, ó, olha só. Chama a função destroy, é exatamente o mesmo código, tá? Só que aqui, nesse caso aqui, eu criei essa função, mas depois eu acabei removendo ela para não ficar tão confuso, né? Mas acho que posso comentar aqui. Olha o que eu fiz, né? Eu chamei aqui uma função, olha aqui a descrição, ó. Tá? Então tá dinâmico. Tô fazendo a alocação, ó. Aqui tá assim, né? Mas poderia ser ponteiro e aqui dentro fazer o ponto, receber uma lock do jeito que estava lá no outro código, né? Mas enfim, não tem problema. E aqui, ó, eu faço a alocação da descrição, tá? Que é exatamente esse negócio que está aqui. E olha o que eu faço a mais, né? Qual que seria o problema, né? Eu chamar essa função destroy e o meu TAD, ele querer desalocar a minha estrutura pilha com elementos já armazenados lá dentro, né? Então, qual que foi a solução, né? Eu poder chamar essa função destroy aqui no programa principal, mas antes, na criação do TAD, eu indico, né? Eu instruo o meu TAD como que ele deve fazer a desalocação dessa pilha. De que maneira, né? Eu crio uma função aqui, liberar, tá? Como que é essa função, né? Ela vai pegar um elemento, tá? Vai pegar um elemento desse aqui e vai fazer a desalocação, tanto da descrição como da estrutura como um todo, que é exatamente, né, o jeito que a gente está fazendo a alocação, né? A alocação, você está fazendo a alocação da estrutura, depois está fazendo a alocação da descrição. E como que deveria ser feita a desalocação dessa estrutura? Primeiro da descrição e depois da estrutura. Tá? Então eu criei essa funçãozinha. Aqui eu precisei deixar como void asterisco, porque senão daria problema lá dentro do TAD, tá? Mas é basicamente isso. E olha só, né? Ó, na minha função create, eu informo, né, essa função liberar para dentro do TAD. Tá? Então olha aqui, né? Ó, na função create, entre outras informações que eu estou passando lá para dentro, eu estou passando também a chamada aqui, né? O nome, né, da função liberar. E aí lá dentro do meu TAD pilha, eu tenho esse troço aqui, ó. Quer dizer, um dos campos da minha estrutura é um campo que armazena a função, tá? A função, que é esse func aí, func, né? E o destroy, como é que tá, ó? Quer dizer, ó, eu create aqui, né? Então eu passei o liberar aqui para dentro da função, que é esse cara, né? E aqui eu armazeno, ó, tô armazenando assim, tá? E aí, all destroy agora, ó. Cadê? Por que tá comentado? Não era para estar comentado, né? Podia estar assim, eu acho. Ó, chamo, né, a função func. Então, na verdade, esse P de func aqui é o liberar que está aqui, tá? Então, ele vai chamar essa função dentro do TAD, né? Então, reparem que o meu TAD
pilha, ele continua genérico, né? Porque ele chama uma função e não sabe o que essa função faz. É o programa principal, né? O usuário que definiu. E ali dentro ele faz a desalocação do elemento. Ó, então, esse elemento aqui, que é o topo, né, da pilha, ele vai ser desalocado de que maneira, né? Desse jeito, ó. Primeiro desaloca a descrição, depois desaloca a estrutura, tá? E aí depois ele decrementa e aí desaloca depois o vetor inteiro, né? Tá? Entendi, professor. Adorei. É Obrigada. doido, né? É bem doido. Mas minha minha sugestão é assim, eu acho que complicar muito isso é meio chato, né? Meio ruim, né? Mas para aprender mesmo mas ou você cria ou cria estático, tá? Essa descrição, né? Ou os campos da tua pessoa deixa estático mesmo, aí você não precisa se preocupar com desalocações de campos específicos, né? Para depois desalocar a estrutura como um todo, fica muito mais simples, né? O teu código, né? Então, por exemplo, né? Deixa eu te perguntar, que campo da sua estrutura pessoa você deixou dinâmico? Você lembra? O nome. Nome. Então, assim, tipo, você está complicando sem necessidade, eu acho, sabe? E tipo, o nome, você coloca lá, tipo, 100, né? Tamanho 100. Já não tem problema, né? Você alocar mais do que deve, tá? 100 bytes, mas mais ou menos não vai fazer diferença, tá? Então, assim, eu deixaria tudo como estático, né? E usaria aqui dinâmico mesmo, assim, só mesmo quando for realmente necessário. Porque você vai aumentar muito a complexidade, vai ficar muito difícil, né, o entendimento, né, do teu código, sabe, sem necessidade. Então, é muito mais fácil você deixar algo assim, ó. E aí você não precisa, né, fazer vários mallocs né, então, até mesmo porque até fica até mais lento, né, se você for ver, porque cada malloc desse aqui é um trabalho a mais, né, para o seu computador fazer, né, tá? Tá. Tá bom, então. Beleza? Bom, se vocês quiserem, eu posso mandar esse código aqui. Eu acho que eu não compartilhei ele, mas eu compartilho, né, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, tá? Interessante também, né? Você passar uma função aí para dentro de outra, tá? Beleza? O que mais, gente? Professor, eu tenho uma dúvida que não é sobre os TAD, assim, é mais sobre os exercícios mesmo. Você vai corrigir, tipo, eles manualmente, ver como a gente fez ou coisa assim? Vai ter alguma inspeção, tá? Vai ter alguma inspeção. Entendi. Assim, lógico que o que vai contar mais mesmo é o resultado lá do Run Codes, mas a gente vai fazer uma inspeção para ver, assim, se vocês estão fazendo na forma de TAD ou não, né? E, por exemplo, né, que nem bastante gente perguntou aí que estava com dificuldade com o Valgrind então, assim, também vai ser feito manual, né? A verificação se a alocação, desalocação está correta, mas tudo feito também visualmente só, né? Tá? Uhum. É que eu tô, tipo, às vezes eu quero usar alguma coisa que a gente já viu em outra matéria, eu fico em dúvida se eu posso usar ou não. Tipo, Tipo, se eu quiser usar uma árvore. olha, não seria, não é necessário, tá? Mas, assim, se você quiser usar, desde que o exercício não fale assim, não, você tem que usar uma lista encadeada. Se não tiver nada escrito lá no exercício, no enunciado,
Pode usar, mas aí, assim, é meio que tem que saber usar direito, né? Tá? Aham. Teve um exercício também que eu acabei usando o vetor, eu não fiz nada dinâmico, daí eu fiquei meio em dúvida se podia fazer ou não. É, Apesar de eu fazer com TAD, eu fiz tipo, tudo estático. que nem, por exemplo, né, assim, já aconteceu semestre passado, por isso que eu sei, né? No caso desse exercício aí de fila de prioridade, se você procurar na internet fila de prioridade em C, você vai achar lá bastante gente falando assim, para criar uma fila de prioridade, você deve usar uma estrutura HIP, que é uma estrutura, não quer dizer a memória HIP, né? É uma estrutura HIP mesmo, que é uma árvore, né? A gente vai ver isso daí no nosso curso ainda, né? Mais para frente. Uhum. Aqui, ó, tá? Então, assim, bastante aluno perguntou para mim ano passado, né? Falou, mas a gente não viu árvore ainda, então tem que implementar a fila de prioridade com árvore. Não, né, assim, a ideia agora, né, é criar a fila de prioridade usando lista. Mas, se você quiser usar a árvore, pode usar, tá? Mas, assim, todos os exercícios que a gente dá cobrem, né, conceitos que até aquele momento que a gente está, né? A gente nunca vai dar um exercício cuja teoria ainda vai ser dada, né? Tá? Mas se você já souber e quiser usar por sua conta e risco, pode usar. Entendi. Tá bom? Beleza. E tem uma outra coisinha pequena também, é que nos exercícios eles falam, tipo, leia as coisas até o EOF, né? O End of File. Uhum. Só que eu não sei se eu que tô muito por fora, mas tipo, a gente não tá usando file aqui, então eu não sei como que faz para implementar isso para ele ficar lendo indefinidamente. Então, isso daí Vamos ver aqui. Vamos pegar algum aqui, né? Vamos ver algum exemplo aqui. Qual exercício que você está falando que tem isso? Nossa, deixa eu pegar os Todos? PDFs aqui. Ver um aqui se tem alguma coisa. Aí você já vê o códigozinho também, Aqui, né? ó, o palavras mais frequentes. Acho que é o 1. Tá, esse aqui, né? É. Que o EOF, na verdade, vai ser do próprio... Exato, ó, que a Thierry está falando aí, né? Ó. São arquivos, né? Então, assim, de alguma maneira você vai chegar no EOF dele, tá? Tá aqui, ó, determinado pelo arquivo EOF e tal. Então, ó, vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar uma cobaia aí de novo, né? Pode ser? Quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó. Pegar um aleatório, tá? Ó, sei lá. Vou pegar o André aqui, ó. Eu? É você. Você é o André? Ótimo. Não, vamos ver outro, então. Pode explanar meu código. Olha, não, mas... Tá, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o Antônio, ó. Cara, eu peguei o aleatório aqui, eu peguei você. Ó, não, vamos ver o arquivo. Mas apesar que você acertou, né, aquele exercício, né, o primeiro, né? Você conseguiu terminar ele, né? O primeiro eu nem fiz ainda. Então é outro André. Então é outro André que eu peguei. Ó, cadê? Main.c, né? Ó, é isso aqui, ó. Tá? Então o EOF é o final de arquivo, né? Que é o que vai ser usado pelo... Porque como que o runcodes vai executar isso, né? Ele vai executar mais ou menos assim, né? Ó. Você vai ter o teu código aqui, né? Tipo, executável, né? Sei lá. E ele vai fazer esse comandozinho aqui, ó. E o caso 1, por exemplo, .txt, tá? Então é como se a sua entrada padrão, digitada ao teclado, viesse desse arquivo txt, tá? Entendi. Então ele pega ali, você pode até testar isso, né? Assim, sem precisar do run codes. Pega um caso de teste que está lá no enunciado,
coloca ele num arquivo TXT e pega o teu código e roda dessa forma que está aí, ó, com esse comando. Esse comando aqui, ó, esse menorzinho, do Linux, né, ele é um redirecionamento. Né, ele direciona o conteúdo do que está do lado direito para a entrada esperada que está do lado esquerdo, entende? Entendi. Então, por exemplo, quando você digita, você vai ter lá um scanf no seu programa, scanf de um número, né? Então, ele vai na primeira linha lá do arquivo TXT, vai ter o número lá, tipo 20, enter. Então, esse enter também é importante, até mesmo que, por isso que tem o /N, /R, que todo mundo está reclamando aí. Então, 20 /N, ou com ou sem /R, né? Esse 20 é o que vai ser lido pelo scanf que está no teu programa, tá? Então, ele vai pegar a primeira linha lá do caso 1.txt e vai associar o primeiro scanf que está no teu programa. Daí depois vai pegar a segunda linha e vai associar o segundo scanf e assim por diante. Entendi. Quem tá aqui, ó. Beleza. Tá? Você é o André Matsumoto? Molina. Não, então... Então não tem um tá. xará meu na turma, não sabia. Oh, uau. Mas... Você já enviou alguma... O 2 e o 3, eu acho. Um você não mandou ainda, né? Não. Tá, então por isso que você não aparece aqui. É que eu peguei do André, esse outro André aqui. Mas é isso aí, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Ó, o Jefferson tá falando, executar com arquivo. Isso, exatamente isso aí, tá? É isso aí que eu falei agora. Tá? Você pega lá o teu win, né? Pega lá o enunciado, por exemplo, cria um arquivo TXT dele, né? Para ficar mais fácil. E faz dessa maneira aí. Ó, vou pegar isso daqui, ó. Na verdade, você vai. Isso daqui, né? Esse conteúdo aqui da entrada, ó. Pega esse negócio, coloca ele num ponto .txt, e aí você consegue executar com um menorzinho, né? Executável, menor e esse arquivo que você criou, tá? E a sua saída tem que ser exatamente como está aqui, né? Beleza? Show de bola, professor. Obrigadão. Bom, gente, mais alguma coisa? E vocês querem que eu explique alguma coisa mais teórica e de listas, ou tá de boa? Alguma explicação mais específica? De ponteiro, listas? Pode falar. Já que tá abrindo, eu ia perguntar da lista sequencial. É, ela, assim, ela... Ah, para que... Tipo, a gente tem a encadeada lá, que foi o que a gente fez. A sequencial, o que ela tem a mais é que ela... Eu não entendi, tipo, qual que é a vantagem de uma sobre a outra. Para mim, parece que a sequencial é mais fácil de mexer. Não sei se eu tô parecendo que eu não vi a aula. Não, vamos lá, que isso é super, super importante, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, a gente tem 4 variações, tá? De listas, né? Então, assim, você tem alocação, sequencial versus encadeada. E você tem alocação,
estática versus dinâmica. Então, você pode fazer isso com isso, isso com isso, ou isso com isso, ou isso com isso, tá? Já explico, Felipe, tá? Já volto aí. Então, assim, o que é a alocação... Deixa eu que eu fiz errado, né? Na verdade, é isso aqui, né? E aqui. O que é alocação estático e sequencial, né? É você criar um vetorzinho normal. Então, tipo, int v de 10, tá? Então, você vai criar na tua memória... Por que é sequencial? Porque os elementos eles estão um após o outro aqui. Com isso, você tem os índices. Então, aqui já respondendo, né, uma primeira pergunta que você fez, qual que é a vantagem de você usar uma lista sequencial, né? Independente se é estático ou dinâmico. É a possibilidade de você ter acesso direto a um elemento lá em tempo constante. Se você faz V de 4, por exemplo, você tem acesso direto a essa posição aqui em tempo O de 1, né? Tá? Que é constante, é super rápido. Tá? Então, isso aqui é a primeira vantagem. Mas qual que é a desvantagem disso? É você lidar com, por exemplo, fazer várias inserções ou várias remoções, e aí o que vai acontecer? Né? Se esse vetor aqui ele tiver preenchido, e você quiser remover, por exemplo, esse elemento que está aqui, você vai ter que mandar todo mundo para cá, né? Porque senão você vai ter um buraco ali, né? Naquele vetor, tá? Então, você vai ter que meio que fazer esse shift, né? Dos elementos que estão à direita para a esquerda, né? Para poder ocupar aquela posição que foi desocupada. E a mesma coisa de você inserir, né? Então, você quer inserir em uma lista dessa que seja ordenada, você está inserindo ordenado, tá? Então, se você tiver os elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e você queira inserir o 1, você vai ter que inserir o 1 aqui, né, nessa primeira posição. E para esse cara ocupar aqui a primeira posição, você vai ter que fazer o shift de todo mundo para a direita. Tá? Então, esse que é o problema aí das listas sequenciais. Consequentemente, você tem as listas encadeadas. A lista encadeada são as caixinhas, né? Tipo, algo assim. Qual que é a característica disso, né? É que você vai ter um ponteiro apenas para o início dessa lista. Pode ter ou não um ponteiro para o fim, tá? Mas não é obrigatório, tá? E aí, qual que é primeiro, a desvantagem, né, de uma lista encadeada? É que você não tem acesso direto a um elemento no meio. Tá? Então, se eu quero acessar, por exemplo, esse elemento aqui, ó, eu tenho que, a partir do início, percorrer até chegar nele. Tá? Então, para você acessar um elemento, a complexidade disso vai ser, no máximo, né, O de n. Tá? Vai ser linear. No máximo, você vai percorrer toda a lista para encontrar um elemento. Tá? Por outro lado, a desvantagem, quer dizer, a vantagem, né, de uma lista encadeada é que para você fazer uma inserção no meio é melhor, é mais fácil, né? Quer dizer, eu quero inserir o elemento 3. Então eu começo lá do 1, do 2, aí o 3 ele vai ter que ser inserido aqui, ó. E aí, você não precisa fazer o shift para a direita de todo mundo, né? Como a gente precisou fazer aqui. Basta você atualizar esse ponteiro para cá e esse ponteiro para cá. Tá? Então, aí é onde as listas encadeadas elas têm como vantagem, quer dizer, fazer inserções e remoções, você ganha mais, né? Você consegue fazer isso sem precisar fazer alterações, né, em toda a lista para poder liberar um espaço, tá?
Tá certo? Então, basicamente é isso a diferença, né, entre sequencial e encadeado, tá? Uhum, é verdade. Aquele algoritmo de inserção lá, que é o diferencial da encadeada. E aí a busca, né? Então, por exemplo, fazer busca, como aqui, né? Você consegue, por exemplo, usar uma busca binária, né? Acho que vocês devem aprender isso, ou já aprenderam, né? Em CC2, Uhum, a gente viu. já viram já, né? Uhum. Então, via índices, né? Você consegue ter essas facilidades, né? Numa lista encadeada, já você perde, né, esse acesso direto, o acesso meio que aleatório, né, a um elemento qualquer lá, mas você ganha aí em termos de flexibilidade, né, de flexibilidade para poder fazer alterações ali no meio, né, tá? Uhum. Não, tá Tá certo. certo? E aí, ó, então isso aqui é a diferença entre sequencial e encadeado. E também tem tem sequencial estático e tem sequencial dinâmico e tem encadeado estático e tem encadeado dinâmico. Então, o que a gente está vendo aqui na aula, né? É o encadeado e dinâmico. O encadeado estático, que é esse negócio aqui, é a aula de banco de memória, que a gente vai ver. Que é essa aula aqui, ó. Ó, banco de memória, tá? Que é encadeado e estático, essa outra ideia. Que, assim, basicamente é o mesmo conceito, só que você não vai trabalhar mais com alocação dinâmica, vai ser uma única alocação de um vetor, mas que esse vetor vai trabalhar de uma maneira encadeada, tá? E sequencial estático e sequencial dinâmico também vocês já viram, né? Que é, por exemplo, criar um vetor na stack, assim, ou criar um vetor na heap. Assim, depois fazer o V, recebe uma lock, né? Tá? Então, isso daqui é sequencial estático e isso daqui é sequencial dinâmico. Tá? Então, são essas 4 maneiras aí. Vantagens e desvantagens de estático e dinâmico assim, também é flexibilidade, né? No dinâmico você consegue fazer alocações apenas do que você realmente precisa, mas por outro lado você vai ter muito mais trabalho, né, de fazer alocações e desalocações, gerenciar a memória. E no estático vantagens é que é muito mais fácil, né, você lidar com alocações e desalocações, mas você vai criar um tamanho fixo, né, daquele vetor. E pode ser que você precise de mais ou não precise de tanto, né? Tá? Joia? Não, tudo certo. Beleza. Obrigado, Masato. Agora ficou mais claro a diferença da encadeada sequencial. Uhum. Beleza. Ó, Felipe, quando eu uso void asterisco, ele fala que eu preciso trabalhar com uma variável que seja modificável. Quando void x remover na fila, eu não entendi direito. Ó, deixa eu abrir de novo aqui o código. Tipo, o remover no fila.c. Ó, o remover seria o equivalente ao pop, né? Que é isso daqui, né? Bom, você está fazendo aí o return, né, do ponteiro, né, do cara que você inseriu para fora, né? É o equivalente a... Aqui eu passei por referência, né? O X é o que está recebendo, mas
poderia ser feito assim, né? Ó, void, asterisco, né? E aqui eu ter, ao invés de eu armazenar nesse X aqui, né? Eu dar um return nesse cara, tá? Assim, né? Return no P de itens aqui, assim, né? Que já zoou tudo, né? Porque, tipo, né? Ficou tudo zoado aqui, né? Mas é o equivalente, tá? Você dá um return ou retornar por referência, né? Mas eu não sei se é isso que você está perguntando, Felipe. Se você quiser perguntar melhor aí o que é o problema. Aqui está falando? É no parâmetro que você está falando? Então, ó, é porque a função pop, essa função pop aqui, como que a gente criou isso aqui, né? É meio que pelo histórico, né? Então, assim, é o pilha, né? Pilha genérico, ele veio daqui, ó. Pilha, tá? Que era a versão sem ser genérica, né? Da pilha. E olha só como que era esse pop aí, ó. Ó, então, na verdade, aqui, né, era Ellen, né, que era o elemento que a gente estava armazenando na pilha, tá? E aí, na função pop, esse cara aqui, ó, onde esse x, né, é um parâmetro que vai ser passado por referência pelo programa principal para receber o conteúdo dessa pilha, tá? Então, assim, você fez via return, né, o pop, né, o remover lá, você retorna via return, né, o elemento para fora. Aqui a gente está fazendo via parâmetro. Então, no teu main aqui, ó, via referência, ó, esse x. E aí eu estou mandando imprimir esse x aqui lá de fora, tá? Então é por referência. E aí o que aconteceu, né? A gente pegou esse código que estava aqui, essa função pop, e o código como todo, não, tá de pilha, e converteu isso para genérico. Então, na verdade, esse Ellen que está aqui em cima, ó, da versão sem ser genérico, a gente substituiu esse Ellen pelo void asterisco, tá? Então, ó, só substituiu, né? E, consequentemente, tudo que era Ellen aqui, a gente transformou também para void asterisco. Então, olha o push, ó. De Ellen virou void asterisco, tá? E, consequentemente, no pop, que era Ellen asterisco x, eu peguei esse Ellen aqui e também converti para void asterisco, tá? Só que como eu já tinha esse asterisco x aqui, que era da passagem por referência, virou dois ponteiros. Mas isso daqui, né, esse void asterisco, é esse Ellen que a gente converteu, que a gente trocou, né? Entendeu? Por isso que ficou ponteiro de ponteiro. Entendeu? Então, mas é porque você retorna para fora, né? Via return mesmo, né? Quer dizer, não é por referência, né? O resultado aqui da fila, né? Que você remove da fila, você manda para o programa principal via return, né? Via esse return aqui, né? Então, aí não precisa, né? Então, quer dizer, aqui nem precisaria desse X, né? Só você... Bom, aqui no teu caso aí você... Na fila, que se fosse uma pilha, né? E fazer um return, retornar o topo o resultado do pop, né? Via return, né? Você nem precisaria disso, né? Você só fazia isso aqui, ó. Pop, passa a pilha. E aí aqui você dá um return no
o x, né, que é esse cara aqui, né? Então, daí esse x aqui nem precisaria ser assim, seria assim, né? Ó. Tá? Então, a diferença foi essa, né? Que no meu caso, eu estou usando um return para retornar um código de erro, tá? Ou de sucesso, que é esse -1 aqui, ó, por exemplo, tá? Ou 1, né? E aí eu retorno, além do código de erro, né? Que é o via return, eu retorno também o elemento que eu estou removendo da pilha via referência. Tá? Então, essa que é a diferença. Tanto faz, tá? Tanto faz. Beleza? Por referência não deu certo. Tá, entendi. Então é isso aí, né? Então aí o void asterisco é o equivalente ao elemento que você está armazenando, mas como é por referência, você precisa de mais um ponteiro, né? Daí fica ponteiro de ponteiro. Beleza, gente? Mais alguma coisa aí? Tranquilo? Então tá, ó, gente, a gente já pode finalizar aqui, então, né? Ó, então, né? Agora relembrando, tá? Ó, assistir, tá? Variações de lista, tá? Então, pessoal, não deixem de assistir, tá? Porque senão vai ficar muito atrasado, né? Nossas aulas, tá? Então, pegue isso daqui, assista aí essas 3 partes aqui de variações de lista, que é lista duplamente cadeada, lista circular e lista ordenada, tá? E aí tenta implementar junto comigo lá no que está no vídeo os TADs, né, que eu faço, tá? Beleza? Tá bom, gente? Deixa eu parar a gravação aqui.